convidei. Pelo menos não caiu. Vamos ver se vai rolar. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ó, Ó, eu derrubei. um brinde à entrada da live. Cara, eu derrubei tanta gente que aí sobrou 4 caboclos, 6 caboclinhos que permanecem. Eu derrubei 100, 200, 300. Falei, pô, 5, 6 vezes para começar essa live, mas enfim. Que loucura, né? Estamos aqui. Que felicidade. Rapaz. E esses que estão entrando agora, né? Eu vi, tinha quase 300 pessoas aqui quando numa delas caiu. Esse pessoal que está entrando agora aqui, o nosso beijo, a nossa consideração por estar com a gente nesse momento, depois de tantas quedas. É muito peso, é uma live muito pesada, Felipão. É nossa. Olha aí. É uma amizade. Olha aí o Marcelinho. É amizade. Olha o Marcelinho. Olha, ó. Olha o Marcelinho Cabral. Que o radialista é de peso e travou a internet. Caramba. Nossa, tanta gente boa que estava aí, eu estava assistindo aí, e agora também, né? Tá aumentando o número de pessoas. Que felicidade, muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, meu querido. Prazer estar contigo. Que isso? Aqui, né? A gente teve recentemente ao vivo, né? Com todos os protocolos necessários devido a essa pandemia, tivemos juntos em São Paulo. Teu irmão também, Marcelo, um abraço aí, parabéns pela Success Media, né? Por esse trabalho que vocês fazem, pela história toda. E eu tenho uma grande satisfação de estar aqui dividindo esse momento contigo, Felipão. Nossa, de tantos momentos que já tivemos juntos, né? E agora aqui nessa live, e que ela fique no ar, né? Que ela fique aí... Que ela fique no ar aí, para pelo menos esses gatos pingados. Ó, aqui, eu tô te tampando aqui, mas eu vou te apresentar aqui, ó. Mauri Grant, tá bonitinho aqui na foto. Eu vou ficar na tua frente aqui, mas... Da barba, tava, né, cortadinho. Agora a barbinha tem um pouquinho, ó. Dá licença, me permite, por favor. Aqui eu mexi tanta coisa aqui, eu tô até com medo de eu desligar o telefone, desligar a luz. Enfim, durante a live eu mexo aqui nesse negócio. Meu querido Mauri, eu queria começar a nossa live até de uma maneira diferente, mas eu precisava fazer uma homenagem a um grande amigo que veio a falecer nesse último dia 13, um radialista querido, que é o nosso querido Caco Cardoso. Acho que você teve a oportunidade de conhecer o nosso querido Caco. E uma pessoa que eu tinha uma relação próxima, um grande amigo, um cara que sempre foi parceiro e que realmente deixou todo mundo muito abalado nesse último dia 13. E eu acho que só reforça para nós que somos do meio. Eu tenho visto muitas pessoas queridas do meio do rádio sofrendo desse mal e vindo a falecer. É muito importante que nós do rádio, e eu ouço muito rádios pelo trabalho que a gente faz de planejamento, eu ouço muitas rádios Brasil afora, e dar os parabéns às rádios que mantêm a convicção de informar o público da real necessidade de se usar máscara, de evitar aglomeração. Isso em todos os cantos do Brasil, não é só capital, rádios do interior, todo mundo com o mesmo entendimento. Então, é um super serviço que o rádio está fazendo para a população, para os seus ouvintes. Mas fica o alerta também para você, radialista, que está aqui ouvindo. Eu sei que o nosso trabalho ele é muito difícil de se fazer remotamente, necessita, às vezes, estar na rádio, estar no estúdio. O estúdio é um ambiente... Não vamos relaxar. Nós, do rádio, não vamos relaxar. Vamos cuidar dos nossos, da nossa saúde, dos nossos amigos que trabalham no rádio e vamos seguir todos os protocolos possíveis. Se não dá para fazer de casa e a gente tem que estar no rádio, vamos. Mas vamos com segurança, porque o número de pessoas do rádio, ultimamente, que estão vindo a falecer é assustador. Hoje a Érica também, que era da Clube de Americana. Então, desculpa de abrir a live assim, viu, Mauri, querido, mas era muito importante eu fazer essa reverência ao grande Caco e também
lembrar todo mundo que é muito importante a gente não só transmitir esse recado, mas a gente também praticar, né? Então, tá dado o recado. Vamos nós. Endosso as tuas palavras, o teu gesto. Grandes amigos perdidos, grandes amigas perdidas, né? E quero citar duas recuperações formidáveis que nós tivemos recentemente. Dois grandes radialistas aqui do Sul, o Adriano Moraes e o Adriano Domingues, que passaram maus bocados aqui, hospitalizaram, enfim, e tiveram recuperação. Então, com os recuperados também, né, Filipão? Eu acho importante, assim, a gente agregar um sorriso, né? Porque entre tantas perdas que nós tivemos, ter pessoas recuperadas também nos dá uma felicidade. Mas é muito importante, e a gente vê assim, ó, que a população, muitas vezes, e amigos nossos, família da gente, e dizer, às vezes, a gente mesmo, parece que a pandemia acabou, porque pode ir num restaurante, alguns lugares pode ir em bares, né? Shoppings liberados, enfim, mas o uso da máscara, a questão do álcool, a medição da temperatura, enfim, a qualquer sintoma, procurar o médico, fazer teste, é muito importante ainda. Nós temos ainda muitos meses pela frente para deixar a situação de uma forma regular, para que a gente possa viver em paz. É lógico que não morre-se somente do vírus do Covid-19, morre-se de outras coisas. Então, a gente tem que ter a preocupação de ter uma vida saudável, de tentar fazer as coisas boas, porque viver é maravilhoso, né? Dividir momentos legais com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente admira, né? Faz muito bem. Eu estou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por ter tanta gente com a gente nesse momento, né? Depois de 4 ou 5 quedas aí da nossa live, né? Provocando as pessoas. Fiquem com a gente, né, Filipão? Fiquem com a gente. Essa é uma coisa bacana. Nossa, eu fico pensando assim, ó. Nós temos tanta história, a gente é praticamente da mesma idade, né? Da mesma geração, e ficamos em estados diferentes, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e aprontamos, né, Filipão? Acho que a gente aprontou muita coisa para a audiência, nós fomos precursores de muitas ações no rádio, nas transmissões, em eventos, em condições para que anunciantes também tivessem posicionamento bom, porque um bom profissional, um bom radialista, enfim, ele tem que ter preocupação com a sua audiência, tem que ter preocupação hoje em dia com o seu internauta, com o anunciante e com o seu público interno. Os colegas, enfim, as pessoas que estão e nos ajudam a fazer. Porque muitas vezes nós estamos na ponta. O Filipão arrebentava lá com a 98, fazia evento, não sei o quê. O Mauri com a Rádio Cidade, com a Rede Atlântida, arrebentava. Mas não é o Mauri, não é o Filipão. São pessoas que fazem e nos colocam também numa posição de ponta de lança, né, com relação a isso. E em tantas emissoras que tem no Brasil. Hoje aqui, certamente, a nossa grande audiência está com pessoas ligadas ao rádio, à comunicação, e sabem disso, né? Não tem como a gente fazer nada sozinho. E mesmo de forma remota, a gente precisa de outras pessoas, né? Um conjunto faz uma obra ficar decente, bacana e vencedora. É assim que a gente tem que levar, e eu fico muito feliz, muito agradecido por ter te encontrado recentemente, como disse, né, com todos os protocolos necessários. A gente tem que ficar dando soquinho em vez de se abraçar, de se agarrar, de se beijar, né? Mas pelo menos a gente teve essa oportunidade recentemente, e fico muito agradecido por esse convite de estar aqui também. E estou disponível para a gente contar um monte de história. Preparei aqui, ó. Eu estou tomando um vinho rosé da Serra Gaúcha aqui, né? Que é muito. Eu estou tomando Essa caneca maravilhosa. Está aqui na minha cozinha, aqui está aqui a caneca. Né? Maravilhosa. Estou tomando um. Mas é maravilhosa. Um brinde. A todos que estão nos assistindo, né? Bebam com moderação, mas aproveitem. Curta a vida, porque a vida é curta. Rapaz, olha só. Olha que abertura, né, desse mestre, né?
essa simpatia e esse esclarecimento assim total do que significa a função de um cara de comunicação e do rádio. E completando o que você falou, a gente tinha tantos desafios, hoje a gente tem um desafio também de vender o meio, né? Da gente mostrar a eficiência do rádio, a relevância do rádio, quer dizer, não é só convencer o ouvinte, não é só convencer anunciante, não é só convencer a agência, agora temos que convencer também que o meio, para todos nós, para todos que trabalham com o rádio, que o meio é forte. O rádio, ele é mágico, ele tem uma força absurda e, cara, só cabe a gente estar unido com um discurso único e de saber valorizar isso. Meu querido, você está eleito, inclusive, tá? Eu sei que você teve uma passagem pelo público, pelo setor público, a gente vai falar também, obviamente, né, que você teve a grande missão de encarar a Secretaria de Turismo de Canoas, tá certo? É isso mesmo? É, cultura. E fez um trabalho maravilhoso. Nunca se vendeu tanta canoa lá em Canoas por causa do seu trabalho lá. Mas, ô Mauri, não tem jeito de começar de outra maneira, e nós somos da mesma época, porque eu acho que eu comecei no rádio em 82, eu acho que você também começou por aí, né? 82, 83. Mas eu não sei da tua história, do começo da tua história. Então, me interessa muito saber todos os passos que você teve para poder até aconselhar os outros. Falei, ó, quer ter uma carreira de sucesso? Eu vou te dar um exemplo aqui de um grande amigo, Mauri Grando. Então, eu sou todo ouvidos, até mesmo porque tem gente que depois faz comentário no Instagram assim, não, a live é do caramba, mas você fala muito, deixa o convidado falar. Juntou os oradores como nós somos, né? Nossa, vai longe a coisa, né? Então, querido, freestyle, voltando do tempo, direto do túnel do tempo, 1983, Mauri Sérgio Grando. Vamos lá, vamos lá. Olha só, eu nasci em Canoas, né? Minha cidade natal, depois estudei em Porto Alegre, fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas desde criança, Felipão, eu tinha assim, muita vontade. O rádio era uma companhia e eu gostava de ouvir transmissões de futebol. Né? Então, ouvia muito o rádio pela transmissão do futebol dentro do meu gremismo, né? Tinha muitos amigos no Grêmio, enfim, aquela coisa toda, a rivalidade com o Inter aqui no Sul, que é muito grande, e eu acho que a rivalidade boa, ela vale a pena, não a de sacanagem, de brigar, enfim, mas a rivalidade da gozação, enfim, de tirar um pouco de onda em cima da derrota do outro, isso vale a pena. E nós tínhamos muito isso. Eu estou te falando uma história aí de praticamente 45 anos atrás, na minha adolescência. E eu sempre, desde o início, eu queria ser narrador de futebol, porque eu tinha um espelho de um radialista muito importante aqui no Sul, chamado Armindo Antônio Ranzolin, que é pai de uma figura muito importante, foi apresentadora, inclusive, da Rede Globo, muitos anos, né? A Cristina Ranzolin, que agora está de volta em Porto Alegre, nos últimos 15 anos, apresenta um programa especial que chama Jornal do Almoço, é casada com o Paulo Roberto Falcão, um jogador também, o rei de Roma, né? Então, uma figura muito importante. E o pai dela, o Ranzolin, para mim, assim, era o cara que espelhava o que era o rádio, porque ele tinha uma voz belíssima, ele sabia se comunicar, a narração dele era precisa, os comentários dele, a figura na gestão. Quando ele ia apresentar, ele apresentava na época concursos de Miss, essas coisas, né, em eventos grandes. Ele sempre era uma figura imponente. E tudo me fez assim, pô, que legal, cara. Que legal que esse cara que é do rádio. E eu ouvia muito na época a emissora que ele trabalhava, que era a Rádio Guaíba, que existe até hoje, no AM, né, que era muito forte naquela época. E daí o que aconteceu? Eu ouvia, narrava, fazia meus treinamentos, eu queria ser narrador. Só que por volta de 1979, né, amigos na escola, já me preparando para entrar na universidade, um dos meus amigos me mostrou um aparelhinho que tinha
a frequência modulada, o FM. E daí eu fiquei impressionado com aquilo, entendeu? Que era a Rádio Cidade, que tinha entrado em Porto Alegre em 1979. Foi uma das primeiras emissoras da rede Cidade no Brasil, foi Porto Alegre. Entrou em 15 de novembro de 79. E daí eu ouvi aquilo, ouvi a comunicação, aquela coisa assim de a participação, como se tu fosses um ouvinte falando, né? A Rádio Cidade, ela teve muito isso na comunicação no Brasil, né? Eu acho assim que ela mudou a comunicação do Brasil, porque até então o rádio ele era no plural. As pessoas ouviam desde os anos 50, as famílias ouviam, sentavam para ouvir as radionovelas, ou sentavam para ouvir o noticiário, e eram senhoras e senhores, ouvintes. E a Rádio Cidade, ela mudou isso, porque ela começou a fazer a comunicação que lá nos Estados Unidos começou antes, um pouquinho antes, que era o seguinte: você que está ouvindo, desculpa, estou tossindo nesse momento, olha, mas vou tocar agora para ti, mostrando que era uma pessoa que estava ali fazendo a programação. Não era uma máquina. E isso aí começou a empolgar em todas as praças onde a Rádio Cidade entrou, ela fez isso. E Porto Alegre não foi diferente. E eu fui daquela geração de ouvintes que conheceu o FM e disse assim: nossa, é isso que eu quero, né? E daí abortei a missão de ser narrador de futebol e comecei a ouvir muito a Rádio Cidade, virei ratão de estúdio, ligava para ganhar presente, aquela coisa toda. E fiz a faculdade de comunicação, que era uma coisa que eu queria. Aí entrei na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, fiz um pequeno estudo na rádio da universidade, que tocava músicas clássicas, né? Aquele sistema de tradição, somente com músicos internacionais, músicas orquestradas, fazia ali um trabalho, mas eu estava dentro de uma rádio. E passei a frequentar a Rádio Cidade como ouvinte, quando ganhava prêmio, conseguia olhar o estúdio, aquela coisa toda, e comecei a treinar muito para fazer isso. Aí fiz um curso de locutor paralelo à Universidade Federal, e daí a Rede Atlântida, na época, chamava Rádio Atlântida, não era a Rede Atlântida ainda, que é famosa, né? Depois fez o Planeta Atlântida, que muita gente conhece no Brasil por transmissões do Multishow, enfim, um grande evento, muito semelhante ao que você fazia, né, Felipão, lá com a 98 em BH. Mas antes disso, lá atrás, então, a Atlântida lançou um concurso para um novo comunicador na rádio. E isso valia para comunicadores que já eram do AM, naquele mais tradicional, como para quem nunca tinha feito nada, nunca tinha entrado. E eu na universidade, tal, tinha que mandar uma fita cassete com uma locução e tal, fiz uma locução, gravei. Muita gente talvez aqui que esteja vendo não sabe o que é fita cassete, pessoal. Vai usar a fita cassete. Eu estou falando disso aqui em 82, né? E daí, Filipão, eu mandei a fita cassete para a Atlântida e fui selecionado. Só que, sabe como é que eu fiquei sabendo? Na época não tinha pager, não tinha... O telefone era o telefone em casa e o orelhão, né? Aí um comunicador que era muito clássico aqui na Atlântida, já naquela época, o Galvão usava um jargão assim: Galvão na comunicação, não me diz tchau, não me diz não. Então, uma grande figura, um grande comunicador na época, ele começou, eu estou ouvindo a rádio, cara, e alô, Mauri de Canoas, você foi selecionado, vem aí, não sei o quê. Cara, será que é eu? Né? Aí fiquei naquilo, liga aqui para a rádio, para a produção, número tal, tal, tal. Aí fui pro telefone, aquele telefone ocupado. Aí no dia seguinte, de novo eles me chamando. Aí fiquei, liguei. Telefone de casa, né? Morava com a minha mãe, era super jovem, eu estava com 19 anos, né? Hoje estou com 57. E daí, naquele momento, cara, atendeu a produção, não, vem aqui, tal, papapá. Aí fui lá e fui selecionado para fazer, então, a cobertura de férias na Rádio Atlântida, que era junto à TV Gaúcha, que virou RBS TV, do grupo RBS aqui no Sul, né? No mesmo prédio, enfim. E daí tremi na base, né, cara? Porque eu entrava na faculdade,
as pessoas diziam, estão ouvindo, te ouvi lá na rádio. Encontravam um amigo, um familiar, te ouvi na rádio. Aí eu ia para o microfone, cara, pensando assim, o Felipe está me ouvindo. Aí eu falava para o Felipe. Aí, a Maria está me ouvindo. Eu falava para a Maria. E naquilo, com a mudança também de voz, a voz alternava muito, né? Mudança de voz. Caí da gig. Em pouco tempo, era para uma cobertura de 90 dias. Aos 53, eu tomei o cartão vermelho, né? Tomei o cartão vermelho, caí fora, né? Fui desligado. Esse que era o diferencial, era o motivo que você deveria ficar. O que você estava fazendo, eu queria fazer a diferença, inclusive. Aí tomei o pênalti, né, cara? E fiquei apavorado, mas daí a minha irmã querida, né, maravilhosa, gravava minhas ações no ar. E com aquela fita cassete, né, eu gravei daí um formato mais profissional e levei para outro grupo, a Rede Pampa de Comunicação. Na época tinha a Rádio Universal, 97,5, nada a ver com a igreja, viu? Da Rede Pampa, com o Roger dos Reis, que é um radialista muito conceituado aqui no Sul também. E daí comecei a minha história e fui indo, trabalhei na Rede Atlântida 3 vezes, né, depois disso. E depois, assim, resumindo, né, fiquei nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, até 2015, de 95 até 2015, na Rádio Cidade. E sempre a Rádio Cidade e mais alguma coisa. Então, eu trabalhava no ar na Rádio Cidade, fazia o programa na tarde, no Pique da Cidade, e tive a honra, o orgulho, a felicidade de que nesses 20 anos de Rádio Cidade, nós somando, nós ficamos num tiro só 12 anos seguidos em primeiro lugar, na audiência, aí descansamos 2, 3 meses e fomos mais 5, aí descansamos mais 2, 3... Bom, resumindo, nós ficamos aí cerca de 19 anos em primeiro lugar, né, nesse período, né? E daí tive a oportunidade de, ao mesmo tempo, conduzir a Rede Atlântida, 99, 2000, 2001, Planeta Atlântida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma emissora só de pagode do grupo RBS, foi a Metrô, né, a Metrô FM, que foi uma rádio de muita audiência aqui também, né? A Rádio Farroupilha, que no AM era uma rádio popular com grande, estupenda audiência, né? Então, assim, tive esse privilégio de fazer muitas emissoras de rádio e de grandes transmissões, né? Nós estivemos juntos em alguns momentos internacionais também, né, Filipão? Onde se... Não. Alguns momentos, porque você extrapolou. O que você tem de show no exterior que você cobriu aí, meu amigo, eu não vi nem no Brasil essa quantidade. Olha, eu sabe que eu sempre quis muito viajar e não tinha a oportunidade econômica de viajar naquele primeiro momento, né? E daí eu comecei a dizer assim, mas como é que eu posso fazer para viajar? Aí eu criava produtos comerciais onde eu ia fazer coberturas internacionais, coberturas nacionais patrocinadas. Aí eu ia. E muitos também tive oportunidades com convites de gravadoras, né, que tinham interesse em que a gente conhecesse artista, ou fosse de uma forma de agradecimento, para que a gente fosse assistir determinado artista em algum país ou coisa assim. Mas muitas das ações eu fiz provocando as ações, né? Eu lembro de uma, por exemplo, que foi a primeira transmissão por via celular de um show para o Rio Grande do Sul, que foi em 1993, no dia 15 de outubro de 1993. Nunca vou esquecer disso, que é aniversário de um amigão meu, Adriano Moraes, que hoje está na Encanto FM, na cidade de Lajeado, que é uma grande emissora também aqui no Sul, né? E o Adriano é um grande parceiro, um grande comunicador, um grande gestor. E o que aconteceu? Eu consegui emprestado, Filipão, um telefone celular, porque naquela época, em 93, pouquíssimas pessoas tinham aparelho celular. E quem tinha também aquele carregador de bateria, porque a bateria durava 1h15, 1h30, né? Bom, o telefone era um ferro elétrico, né? Não desse que a gente leva no hotel pequenininho, um ferro elétrico, aquele parceirão para passar roupa mesmo, né? E era uma sacola, cara, com um equipamento que tu fazia a conexão para carregar a bateria, um peso gigante.
E eu fui fazer a cobertura do Michael Jackson. E o Adriano Moraes estava de aniversário e estava no ar na Rádio Universal. E eu fazia contato com ele. E na emoção de estar falando no aparelho celular, direto de dentro do Morumbi, nós falava de tudo que era assunto. Na hora de entrar no ar a valer, acabou a bateria. Aí Caraca! tivemos que esperar até carregar a bateria para eu poder fazer. Então, perdi o início da transmissão, enfim, porque na emoção, falando no aparelho celular, estou dentro do Morumbi lotado, Michael Jackson, aquela coisa, aquela loucura, né? E fazemos assim. E daí consegui fazer numa sequência maravilhosa também a transmissão do The Girly Show da Madonna, que daí foi em novembro, dia 3 de novembro, uma data marcante também, que é 3 dias antes do meu aniversário, que foi em 93, e depois... Maracanã? Não, foi também no Morumbi. Fiz no Morumbi também, e depois fiz na Pedreira Paulo Leminski, em dezembro, o Paul McCartney. Então, foi assim, em 93, foi uma sequência que a gente fez, e assim, ó, de forma inesperada, com um aparelho emprestado por um anunciante da rádio, né? Eu pedi para ele, me empresta o aparelho, né? Na segunda vez, nós fizemos um ônibus, cara, chamou Universal Bus, né? Que nós lotamos de ouvintes e mais 4 ou 5 pessoas da equipe da rádio, numa promoção na época com a Warner Music, né? Que era a gravadora da Madonna, e fomos de ônibus Porto Alegre, São Paulo, num motel, as 30 pessoas, meninas para um lado, meninos para o outro, tomando banho, tá, Morumbi, show no Morumbi da Madonna, assiste o show, volta para Porto Alegre. Bate e volta. Bate e volta, um cansaço, uma loucura, mas fizemos a transmissão do Morumbi, do show da Madonna também, né? De flashes, na verdade, não se conseguia fazer a transmissão completa, não tinha uma qualidade, uma condição, mas se fazia, né? E fiz depois o Paul McCartney. Então, assim, histórias da carreira. Eu vou te interromper. Por favor. Eu te pergunto aqui, e por que hoje não é assim? Eu acho que falta um pouco de romantismo das pessoas. Tu, eu e tantos outros que estão nos assistindo e que trabalham no Brasil, ainda tem isso. Mas me parece assim, ó, que ficou uma coisa muito, muito pronta. Vou fazer isso que o fulano lá está fazendo que está dando certo. Vou fazer aqui no meu veículo isso aqui porque é mais certeiro, porque meu chefe gosta, porque o dono da empresa gosta. Eu sempre fiz e sempre procurei fazer em cima do que eu via a audiência questionando, né? Eu sempre fui abrir muito estúdio para ouvintes virem, então eu lia muito as cartas que a gente recebia, depois pager, depois o telefone, e hoje em dia eu participo muito nas redes sociais, eu gosto muito de observar os questionamentos, porque é nas diferenças, é nos questionamentos que tu tem a oportunidade de crescer. E quando te diz assim, ó, tu está num veículo que ele tem uma potência menor, ou às vezes ele não tem a mesma marca que outro veículo, outra emissora de rádio, às vezes as pessoas se apequenam. E eu te digo, é aí que tu tem que crescer. É aí que tu tem que mostrar quem é que está pilotando a nave. Né? Pode ser uma nave menor do que outra nave, mas se tu juntar uma galera contigo, se tu ouvir as pessoas, se tu focar no público que tu queres alcançar, e hoje é muito importante estarmos conectados com as redes sociais e com a questão digital, não tem como ficar fora disso, né? A gente tem como crescer, ou no mínimo atingir um patamar maior do que aquele que a gente tem. Né? Então, para mim, falta muito assim, ó, hoje, das pessoas quererem fazer o diferente. E não é a todo momento, sabe? É que nem piada. Tu não precisa contar piada toda hora, cara. Pô, eventualmente tu conta uma e ela faz rir, maravilha. Agora, tu quer ser engraçado a todo momento, tu não consegue. Então, as coisas diferentes, elas não são para ser feitas a todo momento. Mas tu tem que fazer algo diferente daquilo que está sendo feito. Senão, tu vai ser mais um, mais uma.
e vai ficar nisso mesmo. E não vai mudar. Então, eu acho assim, ó, independente da praça que tu esteja, pode ser uma capital, pode ser uma cidade menor, pode ser uma grande cidade dentro do estado, porque tem cidades, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são maiores do que algumas capitais. Né? Mas você tem que ter essa crise existencial interna para colocar para fora algo diferente, provocar, te informar, fazer algo que te faça bem, mesmo que tu erre. Porque errando, muitas vezes, é que tu chega ao acerto. É verdade. Ninguém tem a sabedoria de isso aqui vai atingir tanto público, vai atingir tanto faturamento. Não, não tem esta mágica. Então, tem que fazer dentro de um critério, estudar, planejar e executar. Muitas vezes tu vai errar. Agora, quem não arrisca, não vai chegar nunca a um lugar diferente daquilo que já fez. É uma coisa meia óbvia, a gente lê assim, frases prontas na internet, né? Para atingir resultados diferentes, faça coisas diferentes. Maravilha, mas realmente faça. Né? Realmente faça. Perfeito. Aquela de, um bom dia, vamos acordar com energia. Na primeira esquina que tu está dirigindo, o cara buzina. Para aí. Faça o que tu escreveu, né? O que tu postou. Realmente conduza nesse formato. Eu acho que aí que está a melhor expertise. E eu vejo assim, Filipão, que a nossa geração, que já é uma geração do FM, né? Nós já somos uma geração, nós éramos ouvintes do AM e viramos profissionais no FM. Hoje tem uma grande geração que é uma geração que está com a FM, mas se não estiver conectado com o digital, não prospera. Né? Porque hoje o digital ele é fundamental nesse conteúdo que é o rádio FM. O rádio FM vai acabar, o rádio AM vai acabar. Nos Estados Unidos, o rádio AM continua extremamente vivo. Tá? É uma questão... É verdade. Então, me parece assim que nós temos o rádio, é um veículo que ele consegue se adaptar. Né? Eu lembro, alguns anos atrás, a gente que trabalhou com música, trabalha com música, com entretenimento, quando lançou a MTV no Brasil. Né? Agora acabou o rádio. Primeiro já tinha acabado quando lançou a televisão. Lá nos anos 50 entrou a televisão, o rádio acabou. Não acabou. Quando entrou a MTV, agora todo mundo vai querer ver o clipe ali, a música, não sei o quê. O rádio não acabou. Aí, mais adiante, a internet. O que aconteceu? Não acabou e não vai acabar. O rádio é o veículo que consegue melhor maleabilidade, ele consegue entrar, ele consegue fazer com que tu tenha outro tipo de ação e ele está... Resiliente, né? A resiliência no rádio de se moldar, se adequar, né? Ele é líquido, né? E essa condição, essa competência que ele tem, depende de cada um de nós. Cada um de nós que faz o meio, é que nem você disse agora, há uns momentos atrás, nós precisamos defender o nosso meio. Tem muitas pessoas que trabalham no meio e não o respeitam. Não o respeitam. Essa que é a grande verdade. Muitas pessoas que estão dentro do rádio, sabe, de uma forma assim, tô aqui. Não, cara. Tu não está aqui, tu está vivendo aqui, tu está sobrevivendo aqui, tu está respirando aqui. Então vamos energizar, vamos fazer esse veículo que ele seja ouvido no celular, que seja ouvido dentro do carro, que seja ouvido no radinho, aquele tradicional pequenininho, aonde for, ou num rádio como esse meu aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó? Que tem ali, tem toca-fita ainda e tal, com o rádio tradicional, tem um som maravilhoso, inclusive, um som maravilhoso. Então, a gente tem uma condição de que nós, radialistas de verdade, profissionais do rádio, façam com que esse meio ele seja produtivo, que ele tenha pessoas mais jovens entrando nele. Porque eu vejo assim, ó, que é uma galera que entra, acha bacana, legal, maravilhoso, mas que na primeira oportunidade vai para outro lugar, vai para outro...
eu acho que esta está a grande diferença. Nós fomos insistentes, a gente entrou, fez e gosta de fazer o rádio, a essência do rádio. Nossa, eu sou radialista também, gente, então eu me coço todo ouvindo isso tudo, assim, e eu acho super interessante porque o Mauri é de uma geração que fazia, ousava, se permitia seguir o seu sentimento, né, o seu entendimento e colocar em prática, né, e plantar, regar e colher os frutos, sejam eles quais fossem, fosse muitos frutos ou não, mas tinha a iniciativa, a inquietude, né, e tinha essa vontade de fazer diferente. O Mauri é dessa geração e ficou um tempo fora do rádio. Então eu acho sensacional, porque ele está vindo vacinado. Ele está voltando para o rádio com essa referência na cabeça e com esse tesão na cabeça. Porque eu pergunto muito isso, Mauri, por que hoje não é assim? Aí todo mundo fala sobre números, ibopes, receita, né, o lado econômico, tem que ser rentável, rádio. Falei, cara, isso não mudou nada. Isso não muda nada. Tudo que a gente fazia naquela época vai ser a grande alternativa para a gente mostrar a nossa diferença e ser viável economicamente. São grandes ideias de sair da caixa, né? De propor uma coisa diferente do que o spot de 30, propor uma ação, uma promoção. Você vê esse desejo do Mauri. Porra, eu estou afim de ver o Michael Jackson em São Paulo, estou sem grana para ir. Pô, bolou uma ação que é bom, ele foi de quebra, mas ele é o menor beneficiado nisso, porque levou ouvintes, privilegiou ouvintes, criou um produto legal para um patrocinador, deu visibilidade para a rádio, quer dizer, todo mundo saiu lucrando com a brincadeira. E hoje eu sinto isso que você fala. Eu acho que está todo mundo tão acomodado, né, tão quieto, e um puxa o outro. Aí o cara do interior vê que a rádio lá da capital lá não está fazendo nada, só faz isso aqui mesmo, não sei o quê. E, cara, você pode fazer o que você quiser. Você tem 24 horas, se você quiser fazer ação 24 horas na tua rádio, você pode fazer. Tem gente ouvindo, você tem ouvinte o tempo todo. E toda ideia é boa, depende de como se aplica. Você, eu vou fazer uma promoção aqui que o artista vai lá na casa, continua sendo uma puta promoção, o artista ir na casa de quem gosta do cara, né? Não, agora eu vou inverter, eu vou na casa do artista, eu vou levar 2 ouvintes que vai conhecer a casa do Teddy Correia. Cara, tudo que você quer fazer, mas a gente tem que fazer. A gente não pode se prender nessa mesmice, né? Então eu acho perfeito e eu acho que você é um cara que vai imprimir esse ritmo, porque a tua memória, o teu organismo tem uma memória de execução que está gravada em você. Você jamais conseguiria voltar para o rádio como você está voltando hoje e seguir nesse ritmo que está hoje. Você fala assim, não é para mim, não é isso que está aqui no meu chip, na minha memória. Eu sou muito mais nervoso do que isso aqui. Eu não vou admitir ficar aqui sentado, imprimir a promoção, ver os dados, estatística e tudo mais. Barará. Então eu fico feliz de você estar voltando para o rádio. Estou aqui atropelando, gastei metade da live para falar no teu lugar. E vou lembrar desse show do Michael Jackson no Morumbi. Foram 2 dias de show no Morumbi, né? Promoção da Transamérica. Eu era Transamérica em Belo Horizonte, falei assim, cara, eu vou fazer um negócio para arrebentar. O quê? Eu vou levar um Boeing. Eu vou fretar um Boeing, vou levar um Boeing. Tá maluco? Tá maluco? Falei, vou fretar. Cara, eu procurei o parceiro, era a TABA, que era Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Ele topou entrar na promoção, vendi a promoção e fiz esse bate e volta que você está falando, só que com um avião no aeroporto esperando, levando ouvinte, assistiu o show, voltou para o aeroporto, pegou o avião e dormiu em casa. Agora, toda a ideia,
quanto mais criativa for e maior for, pode sonhar alto, porque é mais fácil você arrumar parceiros que acreditem na tua ideia. Então, por mais megalomaníaca que seja, mas você vai ter mais chance de encontrar alguém que acredita nessa loucura. Então, cara, por que não fazer isso hoje? Lógico que dá, depende da gente, né? Então, enfim, você falou tudo. Ousadia, né, Filipão? E eu penso assim, ó. Ousadia. Às vezes as pessoas se limitam com relação a nossa audiência não está tão boa, e começa a ficar esmorecendo e baixando a cabeça, enfim. É que nem quando Cagaço. tu entra num show, tu vai fazer uma apresentação, no rádio é a mesma coisa. Tu tem que falar para cima e feliz, vender o teu peixe para 1 ou para 1 milhão, cara. Sabe? Tu tem que ter esse espírito de que tu só vai começar a ter mais pessoas contigo a partir do momento que o teu conteúdo estiver para elas à disposição. Olha aqui, ó, a nossa live aqui caiu 4, 5 vezes, tu diz assim, pô, começou agora de novo, estamos entrando com 3, 4, 5 pessoas. Nós estamos perto de 400 pessoas nesse momento. Por quê? Porque a gente está aqui conversando, as pessoas estão atentas ao que nós estamos falando, porque a gente está com emoção passando para elas. Isso aí. Mauri. Para a audiência, para nossas equipes, enfim, é ousadia, pessoal. E é na vida também. Se a gente for pensar que a vida da gente é um estalo, pessoal, é um estalo, quando tu vê, tu tá falando de coisas de 15, 20, 30, 40 anos atrás, sabe? Então, tu tem que aproveitar o dia de hoje. Aproveite, faça bem feito. Quando vai trabalhar, se você não é radialista, trabalha em outra coisa, enfim, se está namorando, namore como fosse o último dia da tua vida. Sabe? Vai trabalhar fazendo como se fosse o último dia da tua vida. Aí tu vai energizar isso, tu vai potencializar para quem está contigo a fazer coisas que valham a pena, coisas diferentes, coisas que nos oportunizem situações diferentes. Eu lembrei agora, porque quando a gente marcou essa live, tu disse assim, ó, pega e abre o baú. E a correria e tal, eu até anotei algumas coisas, né? E agora lembrei de uma que eu tive lá por 86, 87. Em Porto Alegre estava um voo panorâmico de balão. Esse balão aí que espetacular, um cesto, enfim, né? Eu nunca tinha andado de balão na minha vida, né? Conhecia de ver na televisão e tal. E daí eu estava na Rádio Atlântida naquela época, 86, 87, isso. E daí, no final de tarde, terminei o meu horário. O Jorge André Brits, que você conhece, era o gerente de programação da rádio, me chamou na sala dele e disse assim, olha só, Mauri, tem uma situação para amanhã de manhã e eu gostaria que tu fizesse. Que quer? Ó, tem que estar 6 da manhã, 5:30 da manhã, no Parque Moinhos de Vento, porque nós vamos fazer um voo de balão e de lá nós vamos transmitir no Walk Talk para a rádio. Vai ser o primeiro voo transmitido no Brasil de dentro de um balão. Não, beleza, eu topo. Nem sabia, eu não tinha noção do que era. Isso eu topo. Da enrascada que você estava entrando. Cara, isso aí no dia seguinte, quando eu cheguei, né, e tem registro no jornal Zero Hora, aqui do Sul, que é um dos principais jornais do Brasil, né? Tem fotos, tem registro dessa situação, de quando eu entrei, quando eu fui entrar, o fogo que era, porque era um balão que tinha espaço para 4 pessoas. Então estava eu e o condutor do balão, acho que chama piloto, né? E aquele fogaréu deu um calor assim. E na época eu tinha bastante cabelo, né? Aquele cabelo balançado. Está explicada, inclusive, a calvície está explicada. Foi desse voo de balão. Sensacional. Cara, daí começa a subir o balão e só balão, comecei a fazer a transmissão, entrar que quando tu fala no walk-talk, né? Aquela coisa entrando no ar e tudo mais. E tu não sabia onde que ia parar. A gente não sabia onde que ia parar, porque nós estávamos na cidade de Porto Alegre, né? Voamos a 300 metros. Então, assim, ó, são ousadias. Naquele momento, o Jorge André teve uma ousadia de fazer uma produção, uma promoção. Eu tive a ousadia de aceitar. Quer dizer, essas coisas diferentes, essa situação do avião que tu locou, e de tantos amigos nossos que fizeram coisas tão maravilhosas, o início das unidades móveis, né?
a unidade móvel indo para a rua, que depois virou helicóptero para trânsito, enfim, essas coisas todas, elas em algum momento surgiram. E nós temos que fazer outras coisas diferentes. E me parece que esse é o grande momento. O momento que está tudo reiniciando. Nós tivemos aí uma interrupção gigante na vida de todos, na profissão de todos, nesses últimos 15, 16 meses aí dessa pandemia que mudou a forma da gente agir, a forma da gente se abraçar, a forma da gente se visitar, a forma da gente se amar, né? Mudou muito. E a forma de comunicar também mudou. Então, é um momento completamente diferente. Eu tive uma parada lá em 2015, foi uma decisão minha, né? Um ano antes disso, eu tive um problema seríssimo que baixou toda... Eu tive uma paralisia facial, né? E essa paralisia facial derrubou o olho, aqui derrubou a boca, fiquei todo torto. E com o olho derrubado, a lágrima que nasce aqui nesse cantinho, ela vem, lubrifica o olho, tem importância na narina, desce e lubrifica as cordas vocais, ela escorria para fora e não fazia isso. Com isso eu fiquei absolutamente rouco. E eu nunca abri mão de ser comunicador também. E eu fiquei falando assim, eu não conseguia. E aquilo, e todo torto, né? E então daí eu comecei um processo de recuperação, me recuperei 98%, né? 2% ainda eu tenho, que volta e meia o olho fica piscando, né? Não estou dando em cima de ninguém, aquele pisca mesmo, porque... Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Eu senti, eu ele não quis falar nada, eu estava meio desconfiado, mas... Está falando. Então, mas eu voltei à minha feiura natural, né? Consegui me ajustar, voltou a minha voz, enfim. Mas naquele momento fiz uma viagem internacional sozinho e fiquei pensando, cara, eu acho que está na hora, assim, ó, tu já fez aqui, eu participei de vários segmentos, atingi a principal audiência, grandes faturamentos. Esse universo aqui, eu tomei conta, tive, assim, oportunidades e convites para trabalhos muito legais em empresas gigantes, de Rio, São Paulo, Brasília, e acabei não indo porque o mercado aqui acabava me consumindo e me bancando para ficar. Aí eu fiquei assim, cara, chegou um momento, acho que terminou, tu chegou. Aí eu terminei isso e depois de 35 anos completos, né, na comunicação, em vários veículos e tal. E daí, Filipão, eu fui trabalhar com uma coisa que eu queria muito e que nós somos do meio gostamos muito, que é show, evento, música, né? Então, empresariei alguns artistas populares, fiz alguns eventos populares, enfim, até que em 2016, no final de 16, um amigo meu, um querido amigo meu, deputado federal, concorreu à prefeitura da cidade de Canoas, que é a minha cidade natal. Para quem não conhece do Brasil, Canoas é do ladinho de Porto Alegre. Até o aeroporto, ele pertence a Porto Alegre, mas é na divisa já de Canoas, o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Então, Canoas é o terceiro PIB do estado, né? O primeiro é Porto Alegre, depois Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e o terceiro é Canoas. E daí me convidou para fazer um trabalho como secretário da Cultura. Eu, no primeiro momento, disse, tá louco? Mas é porque eu, né? Aí, não, pelo teu trabalho que tu já fez com pessoas humildes, nas vilas, nos bairros, eu quero implantar isso. Meu querido Busato, um querido amigo, né, que hoje é secretário de Estado aqui no Rio Grande do Sul, competente, uma figura pública valorosa. E daí, o que aconteceu? Eu entrei para trabalhar com ele, e fiquei esses 4 anos da gestão dele na prefeitura de Canoas. Peguei 10 meses da pandemia como gestor público e fiquei muito presente com o prefeito nos bairros, nas vilas, nos hospitais de campanha. Ainda bem que não fui contemplado com o vírus. Até hoje não peguei, e se peguei, não tive sintoma, né? Fui assintomático. Agora, semana passada, pela idade, fiz a primeira dose da vacina de imunização, né? Agora em setembro terá a segunda dose. Mas então fiz um trabalho na cultura e no turismo da cidade de Canoas. Mas defini, para mim, no meio do ano passado, que eu tenho que reiniciar, cara. Pensei assim, sabe, o Busato mesmo me deu a oportunidade de trabalhar com ele, enfim, de continuar um trabalho. Mas eu fiquei pensando assim, olha,
eu tenho que voltar para a comunicação, eu preciso voltar para a comunicação. Eu oficialmente sou um sujeito, eu oficialmente sou um sujeito aposentado já, né, pelo tempo de serviço e tudo mais, mas não, tem que voltar. E me coloquei disponível para algumas emissoras, enfim, né, para fazer comunicação. Trabalhei para uma vinícola, trabalhei para um restaurante, e até que começaram a surgir as emissoras de rádio me procurando. E teve uma dessas oportunidades, que é essa que eu escolhi trabalhar, que é um grupo da Serra Gaúcha, que quem não conhece a Serra Gaúcha, pessoal, vocês não sabem que maravilha que é. E esse período aqui, nós estamos finalizando o outono, mas os dias começam o inverno. As pessoas lembram muito de Gramado e Canela, que são fantásticas cidades, né? Para essa época especialmente, e também no período de Natal, tem ações maravilhosas, turísticas, gastronômicas, uma delícia. Mas a Serra Gaúcha não é só isso. E tem uma produção de vinho fantástica. Então, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, enfim, a Serra Gaúcha toda. Caxias do Sul é o segundo PIB da cidade. Então, toda a Serra Gaúcha. E na Serra Gaúcha tem um grupo que chama RS Com, que é a Rede Serrana de Comunicação, que tem várias emissoras, tem emissoras em todos os segmentos, tem a Viva, tem uma Jovem Pan, associada com o grupo Jovem Pan do Tutinha, né? Enfim, do Marcelo, que é semelhante em todo o Brasil. Tem a Rádio Amizade, tem um portal de internet, que é o Leo V, e tem também a emissora que hoje o estúdio não está em Porto Alegre, mas nós estamos finalizando um estúdio novo, moderno, em Porto Alegre, para colocar a Jovem Pan 90,7, que é Porto Alegre. Né? Então, eu estou na gestão dessa emissora, a Jovem Pan, como um consultor também nas demais emissoras do grupo, e fazendo uma representação institucional aqui em Porto Alegre e na região metropolitana para o grupo RS Com. E isso me fez pensar o seguinte: cara, estou de volta ao jogo. Porque tu vê assim que tem um grande grupo de pessoas nessa empresa que estão com, assim, ó, muito a fim de fazer coisas diferentes, coisas boas, né? E é isso que me empolgou, né? O meu amigo Adriano Moraes até disse assim: pelas minhas ações, eu estou há mais de um mês na tarefa. Pô, tá botando fogo no parquinho. Porque eu estou muito... Eu sou assim, ó, um estagiário com uma experiência de 40 anos na comunicação. Né? Então, eu vejo assim, então eu estou reiniciando a comunicação aos 57 anos, me sentindo muito bem, muito agradecido, muito feliz e querendo fazer coisas boas, diferentes, com ousadia e com muita tesão, pessoal. A gente tem que ter na comunicação vontade de que as pessoas estejam com a gente nos escute, que tenham pessoas que nos patrocinem, enfim, que façam essas ações. E eu imagino, assim, você sempre foi movido a desafio em todos os lugares que você foi. Ó, nós temos aqui um problema aqui, nós queremos chegar aqui, né? E a gente que dirigiu o rádio, a gente sempre, antes de dizer aquele não ou sim, a gente ouve, avalia o mercado e pensa assim: eu consigo fazer diferente? Eu faço melhor? Eu posso ser relevante e útil aqui nesse processo? Porque a gente é movido por isso, a gente quer entrar e fazer diferente e dar o resultado. Eu imagino que você, quando teve esse convite, você teve um minuto que você parou e pensou e ouviu e prestou atenção em tudo que está no dial aí e você se perguntou: eu consigo fazer diferente? E aí você teve a resposta e, graças a Deus, é esse teu desafio hoje. Abrir essa caixa aí de ferramenta que Vossa Excelência tem, e pode ficar certo, Mauri, é andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece, e você tem o maior tesouro que o tempo lhe deu, que não é um manual do que se fazer, mas é o tesão em se fazer.
em ter a tua marca e o teu dedo e fazer diferente e surpreender o ouvinte. Essa é a tua maior ferramenta. Se eu entrar nessa, é para fazer diferente e surpreender. Então, eu acho que a Jovem Pan vai dar um trabalho para o monstrinho que você ajudou a criar, né? Quero ver como é que vai ficar essa briga aí. Essa briga vai ser maravilhosa, né? Já está sendo, já está sendo. Eu sou muito inquieto, né, Felipe? Eu sou muito inquieto, muito provocador e eu não gosto de não. Eu não gosto de não, a pessoa dá não, eu entendo, respeito, mas eu vou buscar uma oportunidade para dar a volta. Mas é o que te motiva, é o que te motiva, né? Exatamente, esse é o grande motivador. E eu tenho uma lição de vida, eu uso muito isso, eu gosto disso, que é assim, ó, sempre em movimento. A cada minuto, 60 segundos para aproveitar. Então a gente tem que aproveitar. A vida é espetacular. E no trabalho da gente, a gente tem que agregar pessoas do bem, pessoas que nos empurrem para cima, pessoas que façam a diferença. Porque a diferença, ela não vem pronta. Ninguém te entrega prontinha. Tu que tem que fazer diferença. É quando tu deseja assim, tenha um bom dia. Faça o teu dia ser bom. Quem faz o dia ser bom é tu mesmo. Né? Não é eu, não é a tua namorada, o teu namorado, a pessoa que tu ama, o teu vizinho, o teu pai. Não, quem vai fazer a diferença é tu mesmo. Então, tu precisa ter essa energia. E essa energia, ela está em ti. Né? Independente de religiosidade, enfim, cada um tem naquilo que acredita. Eu acredito numa coisa, em mim mesmo. E isso aí não é arrogância. Não é arrogância. Eu tenho que acreditar em mim. Porque se eu acreditar em mim, cara, como é que os outros vão acreditar? Como é que você vai trazer a galera com você? Não tem jeito. Exatamente. É isso. Isso vale muito, eu acho, para a gente no trabalho, nesse momento pandêmico que a gente vive, né, Felipão? Pô, a gente está podendo, eu estar conversando contigo aqui, cara, quero tirar um beijo, dar um abraço, né? E tantas pessoas que aqui estão com a gente, que a gente conhece, que fazem da vida da gente também uma coisa legal. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito os momentos que a gente tem, as oportunidades que a gente tem. Muitas vezes a pessoa não dá assim, vazão, ou não tem um agradecimento, uma gratidão ao espaço que tem. Né? Esse espaço que eu estou tendo hoje, por exemplo, contigo aqui, é uma oportunidade de falar com muitas pessoas que eu conheço e uma grande gama de pessoas que eu não conheço e que não me conhecem. Né? Então, é uma grande oportunidade. Assim, quando eu faço com outras pessoas, converso com outras pessoas, eu acho que a gente tem que aproveitar essa energia, aproveitar a oportunidade que é dada para a gente e ter gratidão pelas oportunidades. Muitas vezes a gente entra em roubada. E até nas roubadas, cara, tu tem condição de aprender, tem condição de fazer uma coisa um pouco melhor. E isso aí não é assunto de palestrante, pessoal. Dá para ser feito. Dá para ser feito. Isso é assunto de vida. Assunto. Nosso tempo vão derrubar, o Instagram vai derrubar a gente, como derrubou. E eu quero fazer uma analogia aqui para você que está no rádio, para você jovem, para você que está entrando na vida profissional. Me desculpem, mas eu vou fazer uma analogia com o futebol que o Mauri Grando gosta tanto. Antigamente, o jogador ele tinha uma paixão enorme com o clube, uma relação enorme com o clube. Hoje, essa ligação com o clube no jogador de hoje, ela não existe mais. Ele vai para um, vai para outro, vira as costas para um, para outro. E o que existia antigamente era um elo forte de ligação com o que você fazia e aonde você estava desempenhando o papel. E eu acho que essa molecada de hoje, a nova geração, que é tão largada para isso, não, aqui se eu sair eu vou para lá, não estou nem aí aqui. Eu acho que isso, no fim, atrapalha a você entrar de cabeça e ser relevante no que você faz. Você tem que entrar, fazer e entrar de corpo e alma e de coração. Meu querido, amei o papo com você, nota 1000, foi uma grande honra, um grande prazer. E, RS-Com está super bem amparada com toda essa experiência e com essa caixa de ferramenta que você tem. E eu tenho certeza que você não vai chegar
para ser mais um, você vai chegar para ser o cara. E Atlântida aí, RBS, pô, segura nos 30, segura a peruca que o camarada tá chegando e vai fungar no cangote. Boa sorte aí, meu querido, sucesso, amei te ver, fica com Deus e se cuida. Beijo, beijo, Felipão, beijo pro Marcelo, turma da Success Media, parabéns. Um beijo no coração de cada um que nos acompanhou. E vamos aproveitar essa vida, pessoal. Vamos lá. E muito rádio, rádio, rádio. É bom, é demais. Vamos juntos. Até a próxima. Um beijo, valeu, querido. Arrebenta aí. Em breve eu estarei aí para tomar um Chima Rex contigo. Vamos no vinhozinho.